Olá, meu nome é Oliver, sou o CEO da Venture Plus e vou mostrar a você como sua startup, sua empresa de serviços que está em crescimento, pode gerar mais caixa e expandir as suas operações. Então, como gerar mais caixa para investir no crescimento do seu negócio? Como é que a gente faz isso? Essa apresentação é para CEO de startup e empresas que estão em crescimento, principalmente empresas de serviços, startups e empresas de serviços. Qual a importância da geração de caixa? O caixa é importante, embora seja eventualmente trivial falar sobre isso, para principalmente o marketing, ou seja, atrair mais clientes, implementar uma equipe competente que nos favoreça no nosso crescimento, chegar a um nível de produto de aceitação máxima, um nível máximo de aceitação no mercado, ampliar vendas, canais de distribuição, canais de comunicação e vendas e retenção de clientes. Então, esses são 5 principais motores de aplicação do caixa para que sua empresa cresça. E por que você não consegue gerar caixa na sua empresa, o caixa que você precisa? Quais são esses motivos? E aqui eu vou elucidá-lo para você. Vendas insuficientes. Ou seja, a gente vende, mas não vende a quantidade que poderia ou que deveria para financiar nossa operação. Embora também pareça trivial, muitas empresas quebram por falta de vendas. Preços inadequados, ou seja, eu vendo, mas vendo com a margem de contribuição negativa. O valor que eu vendo é menor do que o que me custa, então acaba que fica uma venda não rentável, vamos dizer assim. A relação, que é o terceiro ponto, a relação CAC-LTV, ou seja, desalinhada, o cliente me custa muito em relação ao tempo que ele fica na minha empresa. Então, o CAC é o custo de aquisição de cliente, quanto o cliente me custa para trazer a base da empresa, e o LTV é o lifetime, ou seja, o quanto tempo ele fica comigo, fica na nossa empresa, gerando receita, gerando resultado. Se o CAC é maior do que o LTV, há uma propensão, a tendência a não gerar caixa na minha empresa. Custo com o pessoal, nem precisa falar muito, ou seja, muitas vezes eu contrato mais do que eu deveria, então eu tenho um custo adicional com o pessoal que eu não precisaria naquele momento, eventualmente. Descontrole financeiro é outro ponto, ou seja, eu pago antes de receber, tenho custos muito altos, não administro ainda as minhas finanças, e por mais que você trabalhe na sua empresa com SaaS ou com serviço, ou tem uma escola, ou tem uma empresa de logística, enfim. No final, a linha principal é de quanto de caixa essa empresa gera. Então, se eu não tiver um controle financeiro adequado, eu não vou conseguir fazer com que minha empresa cresça. Antecipação de gastos, ou seja, antecipar gasto é típico de empresa que está em crescimento. Então, muitas vezes sobra um caixa momentaneamente, o CEO entende que pode aplicar esse dinheiro em um determinado item, em um determinado conceito, que não necessariamente vai gerar caixa, ou não necessariamente vai ter um benefício do ponto de vista de geração de caixa. E aí ele perde aquele dinheiro. Custo com desenvolvimento de produto também é um motor de crescimento, sem dúvida, mas também é um veículo de gasto adicional de caixa. E aí a métrica de até quanto eu posso gastar para testar as minhas hipóteses é sempre uma métrica difícil e sempre uma válvula de escape de dinheiro, sem dúvida. Gestão das métricas do negócio. É impossível que a gente consiga gerir bem o nosso negócio, nossas finanças e a nossa geração de caixa, sem que a gente controle bem, sem que a gente meça e entenda que a minha queima de caixa está adequada, se a aplicação do dinheiro no meu produto está adequada, se a aplicação do dinheiro no meu pessoal está adequado, se a aplicação de dinheiro no meu marketing está adequado, e tudo isso é metrificado para que a gente consiga entender se aquele dinheiro que está sendo aplicado tem retorno, seja direto, seja indireto. Direto é algo mais de curto prazo, que gera caixa no curto prazo, ou indireto, que é mais estrutural normalmente e que vai gerar caixa no médio e longo prazo, certo? Então, esses são os principais motivos que a gente entende através da nossa experiência e abordagem está inserido no meio de startups, empresas de serviços que crescem, os principais problemas que impactam a geração de caixa no negócio. Quais são as consequências de não gerar caixa? Primeiro, eu vou dar uma passada um pouco mais rápida, porque está na tela e vocês certamente identificam com pelo menos algum desses itens, né? Os produtos não testados são testados como a gente precisa que sejam testados, né? Para que possa ser oferecido com o melhor fit no mercado. E aí, uma eventual consequência disso é perda de escala. Perdas financeiras, ou seja, se eu não administro bem o meu caixa, a perder dinheiro é típico. E aí, seja por antecipação de gastos, seja por má metrificação, seja por ansiedade no crescimento, por contratação de pessoal, enfim. Perda de talentos, meio que óbvio, a gente está vendo cada vez mais no mercado o ajuste das estruturas das startups relacionadas ao pessoal. O momento do dinheiro barato meio que já teve sua fase, vamos dizer assim, e agora a gente está trabalhando com cada vez mais otimização, produtividade, rentabilidade,
ainda que se tente equilibrar essa rentabilidade com o ganho de escala. E aí a gente tem sempre ajustes de pessoal envolvidos. Alta queima de caixa, está muito relacionada à antecipação, eventuais itens que não são necessários, desorientação nas decisões. Se eu não tenho claro nem o meu objetivo, nem as minhas métricas, é muito difícil eu trabalhar com minha intuição todo o tempo. Então, a falta de medição me causa desorientação. Desalinhamento entre sócios e investidores acontece com muita frequência quando a empresa começa a crescer, por diferença de visão, diferença de ambição, diferença de momento de vida, os sócios tendem ou podem ter algum nível de estresse no relacionamento, inclusive com investidores. Outra consequência que ninguém quer, as duas últimas, o negócio não cresce, ou seja, anda de lado e, eventualmente, a quebra, que ninguém quer. Ninguém quer isso, embora aconteça com muita frequência. Como resolver? Como a gente resolve isso? E aí eu tenho uma afirmação tácita para você, que é o seguinte: a contabilidade, como ela está hoje, ela não vai te ajudar. Ela não é suficiente. Suficiente para quê? Para a geração de caixa que você precisa, né? Ou seja, o que os clientes possuem hoje, o que eles precisam para crescer. E eu vou comentar brevemente a relação entre o contador, o empresário e o Estado. O Estado ele precisa que os impostos sejam recolhidos, né? Ele precisa financiar a sua máquina. E aí ele não tem como chegar ao empresário diretamente e falar ao empresário: passa para mim o meu dinheiro, o dinheiro do imposto. O que ele faz? Ele coloca o contador no meio do caminho. Então enche o contador literalmente de atividades acessórias. O contador fica abarrotado desse tipo de atividade e muito também do seu próprio perfil um pouco mais reativo, como a gente vai comentar. Ele apenas trabalha para as demandas do Estado, não trabalha para as demandas do cliente, ou seja, ele não consegue focar, ele não foca no cliente. Qual é o contexto? Como é que eu inteiro esse contexto? O empresário precisa estar bem com o Estado, então ele precisa apenas que o contador calcule bem os impostos, vamos dizer assim. O Estado quer que o dinheiro chegue até ele e o contador fica no meio do caminho. Então o contador virou uma extensão, uma filial da Receita Federal. Ele não trabalha para o cliente, vamos dizer assim, do ponto de vista conceitual. Ele trabalha para o Estado. Ou seja, enquanto ele estiver trabalhando para o Estado, o cliente que nem entende muitas vezes muito bem o que ele faz, fica meio que satisfeito. Olha, não me traz uma multa, hein? Se você não me trouxer uma multa, ou um atraso, ou uma guia, ou enfim, que eu não deveria pagar e paguei, está tudo certo. E me deixa trabalhar aqui. Normalmente a relação fica assim. O contador ou financista, enfim, ele é uma assessoria de alto nível que o empresário tem ao seu lado, como advogado, enfim, para que ele tome decisões estratégicas no seu negócio. Para isso, o contador precisa estar preparado. A nossa empresa, como eu vou explicar mais adiante, é uma empresa de contabilidade, mas que utiliza a contabilidade como meio para a geração de caixa e não como um fim dela mesma. Então, qual é o contexto hoje do contador? E provavelmente você deve passar por essa situação. Ele é mais reativo, não tem um atendimento voltado ao negócio, ao crescimento do negócio, mas muito mais a questões burocráticas. Via de regra, impessoal, ou seja, como se atendesse todos os clientes praticamente com as mesmas frases e mesmas palavras. Então, as informações são imprecisas. Você, como dono do negócio, não tem uma visão clara do que você deve fazer do ponto de vista de crescimento, porque você está tendo uma abordagem apenas burocrática e fica limitado àquilo. A abordagem técnica, ou seja, nem sempre está claro para o dono do negócio ou o CEO, principalmente o CEO de startup, por que caminho ele deve trilhar do ponto de vista financeiro, contábil, estrutural, societário, enfim, para atingir o objetivo dele. Como eu comentei antes, eles atendem a Receita Federal e o modelo de negócio que você tem, ou seja, o seu modelo de negócio não é bem compreendido pelo contador. Então, via de regra, o seu negócio ele não tem a compreensão total em relação à sua escala, em relação à sua rentabilidade, em relação ao que você entrega, a sua proposta de valor, a escala que você quer chegar, a que custo você vai chegar nessa escala, o custo do dinheiro nesse tempo, quanto você queima de caixa nesse período. Todos esses ingredientes são necessários para que uma assessoria contábil ou financeira chegue até você com um único objetivo: gerar caixa no seu negócio. Nem sempre o lucro é um objetivo de curto prazo. Agora, o caixa ele nunca pode faltar. O que os clientes precisam? Foco no negócio dele, ou seja, no seu modelo de negócio. Uma visão estratégica. O que é visão estratégica no nosso ponto de vista? Você tem um objetivo no seu negócio? Você tem ferramentas disponíveis e ferramentas não disponíveis. E nesse processo você tem que colher as ferramentas que você precisa para chegar no seu objetivo. Invariavelmente o caixa pode ajudar em qualquer ferramenta que te falte. E é por isso que a gente foca na geração de caixa. A gente tem um relacionamento super forte com nossos clientes e nossos parceiros, porque a gente coloca a tecnologia ao nosso favor. Então a gente trabalha com máxima tecnologia para fortalecer os nossos relacionamentos. Tudo que for operacional, a tecnologia nos ajuda. O que for mais estratégico, as pessoas estão aqui para atender bem aos nossos clientes. Decisões baseadas em dados.
que é uma prática que não é fácil, você criar uma cultura de tomar decisões amparada em dados. Entretanto, a gente trabalha com essa cultura aqui dentro da Venture, ou seja, parte do nosso DNA, trabalhar baseado em dados. A gente respeita a intuição, mas os dados estão ali para inteirar cada vez mais a nossa decisão. A abordagem amigável é baseada em resultados. Então, a nossa relação com os nossos clientes, ela é duradoura, ela é benéfica, mas principalmente porque ela dá resultado. Né? O que é resultado? A gente, no percurso da relação com o nosso cliente, a gente entende que a gente deve entregar o máximo de resultado possível, muito vinculado a esse resultado da geração de caixa, sempre que for possível, sempre que o negócio permita que esse caixa seja entregue, até porque nós não dominamos o negócio do cliente, mas nós assessoramos o negócio para que se gere resultados nesse período. O que a gente faz, então? Como é que a gente entrega essa geração de caixa ao nosso cliente? A Venture, nós trabalhamos da seguinte forma: a contabilidade, a precificação, o fluxo de caixa, a economia tributária, os indicadores e a parte societária, junto com o diagnóstico do seu negócio, juntos formam um mecanismo integrado para geração de caixa. Então, nós entendemos o seu negócio através de um diagnóstico. Então, nós formamos junto contigo o fluxo de caixa, entendemos o seu fluxo, caso já esteja eventualmente pronto, e verificamos oportunidades financeiras para a geração de caixa. O mesmo acontece com a precificação. Verificamos como é que o preço que você pratica atende o seu objetivo empresarial. A contabilidade, que é bem controlado, é uma excelente ferramenta gerencial. Economia tributária, que sem dúvida, num país complexo como o nosso, é um diferencial competitivo brutal no mundo empresarial. A questão societária, tem questões societárias que sim impactam na geração de caixa, e a gente vê isso no detalhe, e indicadores e medições, obviamente, para que a gente consiga entender e saber se estamos no caminho certo. Então, nós trabalhamos, ou seja, MVP é o nosso método Venture Plus, e é o nosso método que integra todo esse aparato para que a gente consiga gerar caixa para o seu negócio de forma integrada. Aqui algumas marcas que a gente trabalha, ou já trabalhou de forma direta ou indireta, e alguns dos nossos clientes. Aqui um resumo do que a gente faz, já estamos aproximando do final. Aqui a gente tem a nossa geração de informações, de dados, a nossa análise através de um dashboard, entrega para você de uma base, um aparato numérico decisório para que você tome as melhores soluções, decisões do seu negócio. Você vai ter também com a gente um acesso com login e senha a um dashboard online, onde você vai conseguir ter as principais métricas do seu negócio e poder tomar decisões, e tendo a gente sempre como um amparo, um sócio estratégico para escutar e dialogar e verificar se aquela decisão seria melhor para gerar caixa no seu negócio. Aqui eu antecipo algumas perguntas que normalmente nos fazem quando a gente está em comunicação com o mercado. Então, essa apresentação vem um pouco que suprir uma demanda de sempre perguntarem a gente: olha, como é que vocês trabalham? Estou vendo que vocês estão tendo resultado, estou vendo que vocês estão ganhando no mercado. Qual é a novidade? O que vocês estão fazendo? Então, coloquei algumas principais perguntas que normalmente nos fazem. A Venture é uma empresa de contabilidade? Sim, nós somos uma empresa de contabilidade voltada à geração de caixa, voltada também para startups e empresas de serviços. Esse é o nosso negócio, é isso que a gente faz. Como que a gente faz isso? A gente tem um aparato integrado de mecanismos que nos ajuda, nos apoia na geração de caixa para os nossos clientes. Minha empresa tem um perfil, o que preciso ter para contratar? Se sua empresa fatura pelo menos R$100 mil, já vale a pena uma conversa conosco. Entretanto, nós conseguimos ajudar empresas que já faturam R$250 mil por mês. Entretanto, a partir de R$100 mil, as empresas que faturam R$100 mil por mês, a partir daí a gente já consegue ajudar a estruturar na geração de caixa. Quanto custa o nosso serviço? É bem a mercado o nosso valor, e ele está muito aplicado ao porte do seu negócio. Então, o nosso objetivo não é ser um custo para a empresa. Nosso objetivo é ser um investimento rentável. Então, nunca nos deixaram de fechar parceria conosco por causa de questões de orçamento. É bem adequado e com excelente aderência ao porte de cada empresa. O resultado é garantido. Olha só, o nosso histórico é muito positivo. Entretanto, se a empresa obedece algumas características que a gente brevemente pode comentar agora e mais especificamente numa reunião futura, se for uma empresa que fatura mais de 100 mil, empresa de serviço ou startup, eventualmente esteja no Simples Nacional ou até no presumido no real, a depender de como esteja a situação, porque tem benefícios específicos para empresas de tecnologia que muitas vezes não são praticados. Então, a gente aqui reúne tudo isso para o nosso mecanismo MVP, né? Então, o resultado não pode ser garantido, porque depende de uma análise, mas normalmente os clientes que chegam até nós, sim, têm resultado. E em quanto tempo terem resultado? A depender do negócio, pode ser de 1 mês, 2 meses, entende? Ou seja, a gente já conseguiu gerar mais de R$1 milhão por ano
Aqui para startups, 2 meses de trabalho. Depende da situação de cada empresa, vale a pena uma conversa, mas é muito difícil a gente não levar algum tipo de resultado para a sua empresa, tá? O que terei que fazer nesse processo? O CEO, ele tem participação nesse processo de geração de caixa junto conosco, é muito mais do ponto de vista informativo, ou seja, de falar como é que seria a projeção, falar e mostrar como seria a projeção do crescimento da empresa, quais seriam os custos envolvidos, quais seriam as alavancas de crescimento e os custos relacionados, se o produto está sendo rentável ou não, ou seja, isso seria mais do ponto de vista informativo para a gente construir o nosso modelo aqui, ofereça devolutiva com os veículos de geração de caixa. Então, o senhor não tem tanto trabalho. Em verdade, o trabalho é nosso via comunicação, vamos dizer assim, junto com o senhor ou com o seu staff. Como funciona a migração de contabilidade? A migração de contabilidade é bem simples, é bem tranquila. A gente faz isso como a gente está acostumado a prospectar, comunicar, expandir. A gente faz isso aí muito tranquila e o CEO não se envolve, você não vai se envolver. Normalmente, o que a gente faz? Você comunica ao contador, entra em contato e desenvolve todo o processo, né? Mas é muito rápido isso, está tudo muito eletrônico. Tem interesse? Qual é o próximo passo? Bom, se você chegou até aqui nesse nosso vídeo, verificou que o que a gente entrega é muito mais do que uma contabilidade, a gente entrega um veículo de geração de caixa, de metrificação, de tomada de decisões estratégicas e de crescimento. E a gente utiliza a contabilidade como uma ferramenta, como um meio e não um fim. Então, o conhecimento do seu negócio, entender quais são as alavancas de crescimento do seu negócio, quanto custam essas alavancas, como é que você pode fazer o seu negócio crescer de uma forma mais rápida e muitas vezes tirando o dinheiro do próprio negócio, sem necessidade, muitas vezes, de trazer um sócio que não era o momento, de ter um empréstimo que tem custo financeiro altíssimo no Brasil. Às vezes o dinheiro está dentro do seu próprio negócio e esse é o nosso trabalho, fazer com que você otimize a utilização do seu capital. O próximo passo é marcar reunião conosco. Então, principalmente comigo. Então, você pode clicar aqui embaixo, vai ter um link para uma agenda. Você vai clicar, vai verificar um horário que seja melhor para você, que esteja disponível. A gente marca uma conversa de 15 minutos, 20 minutos, entende como é que está o seu momento. Como eu falei anteriormente, a gente não pode absorver qualquer cliente em qualquer situação. Nós temos um perfil de cliente que a gente pode ajudar mais. E é o que nos interessa. É realmente ajudar o nosso cliente a que ele cresça e atinja os seus objetivos. Marca uma agenda com a gente, principalmente comigo. A gente vai conversar 15, 20 minutos, a gente vai entender o seu momento. Você vai entender melhor, mais especificamente, como funciona a nossa entrega. E se eventualmente a gente achar que é uma parceria rentável e lucrativa, a gente pode eventualmente fechar negócio. Então, eu espero você, marque aí sua agenda, a gente vai conversar. Um abraço. Tchau, tchau.